Por mais válidas que possam ser essas desculpas, elas não conseguem livrar Leonardo de toda responsabilidade. A mesma luta penosa frente a um trabalho, a fuga final e a indiferença quanto ao seu destino futuro. Tudo isso pode acontecer a muitos outros artistas, mas não há dúvida de que esse comportamento ocorre em Leonardo em grau muito mais elevado. Soulme, 1910, menciona a observação de um de seus alunos, abre aspas, pareva che ad ogni ora tremasse quando si poneva a dipingere, e però non diede mai fine ad alcuna cosa cominciata, considerando la grandezza dell'arte tal che egli sorgeva errori in quelle cose che ad altri parevano miracoli, fecha aspas. Seus últimos quadros, continua ele, a Leda, a Madonna de Santionofre, Baco e São João Batista Moço, ficaram inacabados. Abre aspas, come quasi intervenne di tutte le cose sue, fecha aspas. Lomaso, que fez uma cópia da Última Ceia, comenta em um soneto a notória incapacidade de Leonardo para ultimar seus trabalhos. Protogente il penel di su picture, non levava aguaglio invincedivo, di cui opera non è finita pure. A vagareza do trabalho de Leonardo era proverbial. Depois de meticulosos estudos preparatórios, levou 3 anos inteiros para pintar a Última Ceia para o convento de Santa Maria delle Grazie, em Milão. Um de seus contemporâneos, o contista Matteo Bandelli, que na época era um jovem frade naquele convento, conta que Leonardo costumava muitas vezes subir nos andaimes pela manhã cedo e lá permanecer até o cair da tarde, sem nenhuma vez descansar o pincel e nem se lembrar de comer ou de beber. Depois, passava dias sem tornar a tocar no trabalho. Muitas vezes passava horas diante de sua obra, somente analisando mentalmente. Algumas vezes vinha para o convento diretamente do pátio do castelo de Milão, onde estava trabalhando no modelo para a estátua equestre de Francesco Sforza. Dava algumas pinceladas em alguns dos seus personagens, partindo logo a seguir. Segundo Vasari, levou 4 anos pintando o retrato de Mona Lisa, a mulher do florentino Francesco del
Giocondo, sem conseguir dá-lo por terminado. Este fato pode explicar porque este retrato nunca foi entregue a quem o encomendou, ficando em mãos de Leonardo, que o levou consigo para a França. Foi adquirido pelo rei Francisco I e hoje em dia constitui um dos mais valiosos tesouros do Louvre. Se compararmos esses relatos sobre o modo de trabalhar de Leonardo com a evidência de inúmeros desenhos e estudos que deixou e que mostram todos os motivos que aparecem em suas pinturas sob os aspectos mais variados, seremos compelidos a rejeitar o conceito de que sua impaciência e sua volubilidade possam de algum modo tê-lo influenciado com relação à sua arte. Ao contrário, é possível observar uma extraordinária profundeza e uma riqueza de possibilidades que vem dificultar qualquer decisão final. Ambições enormes, difíceis de satisfazer, e uma inibição na execução definitiva para a qual não encontramos justificativa, mesmo considerando que o artista nunca consegue realizar o seu ideal. A vagareza que era conspícua no trabalho de Leonardo apresenta-se como um sintoma dessa inibição e um prenúncio de seu subsequente desinteresse pela pintura. Isso foi a causa do destino que teve a última ceia. Destino, aliás, merecido. Leonardo não podia acostumar ao afresco, que exigia trabalho rápido na aplicação das tintas na superfície ainda úmida, e por isso preferiu usar tintas a óleo de secagem mais lenta, que lhe permitiam protelar o término da obra de acordo com seu humor e lazer. Estas tintas, no entanto, desprendiam-se da superfície onde eram aplicadas e que as isolava do muro. Além do mais, os defeitos próprios do muro e o destino posterior do edifício provavelmente determinaram o que parece ser a ruína inevitável do quadro. O fracasso de uma experiência técnica semelhante parece ter causado também a destruição da Batalha de Anghiari, pintura que ele começou a executar competindo com Miguel Ângelo algum tempo depois em um muro da Sala del Consiglio em Florença, e que também abandonou antes de terminar. Neste caso, no entanto, parece ter havido outro interesse em jogo, o do experimentador, que a princípio terá incentivado o interesse artístico, vindo, porém, a prejudicar a obra depois. O caráter de Leonardo
como homem, revelava outros traços incomuns e outras contradições aparentes, uma certa ociosidade e indiferença são evidentes em sua personalidade, numa época em que todos procuravam conseguir um campo amplo onde desenvolver suas atividades, para o que necessitavam de uma enérgica agressividade contra os demais. Leonardo se fazia notar pela sua pacatez e pela aversão a qualquer antagonismo ou controvérsia. Era gentil e amável para com todos. Recusava-se, dizem, a comer carne por não achar justo matar animais. Gostava, sobretudo, de comprar pássaros no mercado para soltá-los depois. Condenava a guerra e o derramamento de sangue e descrevia o homem como sendo não tanto o rei do mundo animal, e sim a pior das bestas selvagens. Essa feminina delicadeza, no entanto, não impedia que acompanhasse os criminosos a caminho da execução, a fim de estudar-lhes as feições distorcidas pelo medo e desenhá-las em seus cadernos. Nem tampouco deixou de desenhar as mais cruéis armas de agressão e de pertencer ao serviço de Cesare Borgia como chefe da engenharia militar. Muitas vezes parecia indiferente ao bem e ao mal, ou parecia deixar-se guiar por normas diferentes. Acompanhou Cesare em posto importante durante a campanha que deixou Romagna como possessão do mais cruel e desleal dos adversários. Não existe nas anotações de Leonardo um único comentário a respeito dos acontecimentos de sua época, ou qualquer demonstração de preocupação com eles. Isto induz a uma comparação com Goethe durante a campanha da França. Se um estudo biográfico tem realmente como objetivo chegar à compreensão da vida mental de seu herói, não deverá omitir, como acontece com a maioria das biografias, por descrição ou por melindre, sua atividade sexual ou sua individualidade sexual. O que se conhece de Leonardo nesse setor é pouco, porém, este pouco é repleto de significados. Em uma época que presenciou a luta entre uma sensualidade sem limites e um ascetismo melancólico, Leonardo representava a fria rejeição da sexualidade, coisa que não se deveria esperar de um artista e pintor da beleza feminina. Soume cita a seguinte frase sua que bem evidencia a sua frigidez. Abre aspas, o ato da procriação e tudo o que a ele se relaciona é de tal maneira abjeto que a humanidade certamente se extinguiria, não fora isso
um costume já consagrado e não fora o fato de existirem rostos lindos e naturezas sensuais. Fecha aspas. Seus escritos postumamente publicados cuidam tanto dos maiores problemas científicos como também de trivialidades que não merecem tão grande inteligência. Abre parênteses, uma história natural alegórica, fábulas de animais, brincadeiras, profecias, fecha parênteses, são tão castos e mesmo abstinentes que ainda causariam admiração se encontrados em qualquer trabalho de belles lettres de hoje em dia, tão resolutamente se abstém de todo tema sexual que dá a impressão de que somente Eros, o preservador de todas as coisas vivas, fosse assunto indigno para o pesquisador em sua busca da sabedoria. É sabido que frequentemente grandes artistas se comprazem em dar vazão às suas fantasias por meio de desenhos eróticos e mesmo obscenos, no caso de Leonardo. No entanto, possuímos apenas alguns esboços anatômicos do aparelho genital interno feminino, da posição do embrião no útero e assim por diante. É duvidoso que Leonardo tenha jamais abraçado uma mulher com paixão ou tenha tido alguma amizade intelectual íntima com uma mulher como a de Miguel Ângelo com Vitória Colonna, quando ainda aprendiz e vivendo na casa de seu mestre Verrocchio, foi-lhe feita e a alguns outros jovens uma acusação de práticas homossexuais proibidas que terminou em absolvição. Parece que a origem desta acusação foi o fato de ter usado um menino de má fama como modelo. Quando veio a tornar-se mestre, cercou-se de belos rapazes e meninos que tomava como alunos. O último desses alunos, Francesco Melzi, acompanhou-o à França, ficou a seu lado até a sua morte e foi por ele nomeado seu herdeiro, sem compartilhar a certeza de seus biógrafos modernos que, naturalmente, rejeitam a possibilidade da existência de relações sexuais entre ele e seus alunos, considerando-a um insulto grosseiro ao grande homem. Achamos muito mais provável que as relações afetuosas de Leonardo para com jovens que, como era costume entre aprendizes da época, compartilhavam sua vida, não chegassem até relações sexuais. E, ainda mais, uma grande atividade sexual não condizia muito com ele. Existe uma única maneira de compreender a peculiaridade dessa vida sexual e emocional com relação à dupla natureza de Leonardo como artista
e como pesquisador científico. Entre os seus biógrafos, muitas vezes alheios a qualquer enfoque psicológico, existe, a meu entender, apenas um, Edmondo Solmi, que se aproximou da solução do problema, mas um escritor que escolheu Leonardo como o personagem de uma longa novela histórica, Dmitri Sergeyevich Merezkovsky, interpretou do mesmo modo esse homem comum ao retratá-lo e exprimiu claramente o seu ponto de vista, não com palavras simples, porém, abre parênteses, segundo o estilo dos autores imaginativos, fecha parênteses, em termos plásticos. A opinião de Solmi sobre Leonardo é a seguinte: 1908, abre aspas, o seu insaciável desejo de tudo compreender em seu redor e de pesquisar com atitude de fria superioridade o seu segredo mais profundo de toda a perfeição, condenou sua obra a permanecer para sempre inacabada, fecha aspas. Em um ensaio publicado na Conferencie Florentine, faz-se menção à seguinte frase de Leonardo, que bem representa sua confissão de fé e fornece a chave para a compreensão de sua natureza. Abre aspas, nessuna cosa si può amare né odiare, se prima non si ha cognition di quella. Fecha aspas, isto é, não se tem o direito de amar ou odiar qualquer coisa da qual não se tenha conhecimento profundo. Leonardo se repete em um trecho do Tratado sobre Pintura, onde parece estar se defendendo contra a acusação de ateísmo, abre aspas. Mas esses críticos desagradáveis melhor fariam se ficassem quietos, pois é esse o caminho que conduz ao conhecimento do Criador de tantas coisas maravilhosas. E o melhor processo para se vir a amar um inventor tão grandioso, pois, na verdade, o grande amor surge do conhecimento profundo do objeto amado, e, se este for pouco conhecido, o seu amor por ele será pouco ou nenhum. Fecha aspas.